Presta bem atenção no que ele vai falar. Mas presta bem, porque só o Espírito Santo de Deus nos fazer entender. Amém. Lieben Gott, lieben euch. Entenderam, irmãos? Lieben Gott wird euch viel Gesundheit geben. Amém. Amém? Ah, irmão, não é legal, irmão. Por que vocês não falaram amém, irmão? Eu disse, Jesus quer lhe dar muita saúde em todos os sentidos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Mas eu não vou pregar em alemão, eu vou pregar em português mesmo. Eu sei falar mais ou menos, mas eu vou tentar. Amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 28, de 20 a 22. Amém? É uma responsabilidade muito grande, né, irmãos, de estarmos aqui, de estar aqui trazendo uma palavra da parte de Deus. Não é uma coisa simples, não é brincadeira. Nós devemos trazer o que o Espírito Santo de Deus tem aos nossos corações. Amém? Amém. Oi? Gênesis 28, de 20 a 22. Irmãos, vamos fazer nossa profissão de fé antes de iniciar? Se você pudesse colocar de pé e repetir comigo. Repita assim comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Eu e minha casa. Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor. serviremos ao Senhor. O meu presente. Meu presente E o meu futuro. meu futuro É e será. ele será De vitória em vitória. vitória em vitória. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Irmãos, antes de iniciar a palavra que Deus colocou em meu coração, nós vamos ter uma apresentação especial. Bem de longe. O irmão Amém. Fabrício vai providenciar tudo aí enquanto nós assistimos. Amém. Missionário, apaga a luz da casa. Pai do Senhor, irmãos, quero agradecer o carinho dos irmãos aí, a oração dos irmãos. Sei que tem feito muito efeito, as orações de vocês têm nos ajudado aqui. Temos alcançado várias pessoas. O Dani está gravando, por isso que ela não está aparecendo aí, está mandando um beijo para as irmãs, a parte do Senhor. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, fique firme, porque Deus é fiel e escolha nesse dia continuar sendo um milagre, uma bênção. E a grande verdade é que Jesus está vivo. Então a vitória é nossa. Vamos continuar firmes, porque o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio. Que nós temos alcançado várias vidas além do Marcelo. E você que tem apoiado, você faz parte desse projeto. E Deus vai te honrar, porque Ele disse que quando a gente busca o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Então fique firme, meus irmãos, em nome de Jesus. E como não dá para deixar de louvar, vou louvar um pouquinho aqui também para glorificar a Deus, né? Junto com os irmãos aí. Porque Ele vive, posso crer amanhã. Porque Ele vive, perdoa. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Tenha um bom culto aí, que o Senhor derrame sobre a sua vida a unção de cura, de restauração, de vitória nessa noite, em nome de Jesus. Até breve, a gente já está voltando. Semana que vem nós vamos estar juntos em nome de Jesus. Né? Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe. Irmão Roger, fique firme, Deus é contigo. Aleluia. Quem não
na mão ali, que o pastor tinha na mão. É um cavaquinho. Irmãos, amém, glória a Deus. Ainda antes de iniciar, o Espírito Santo de Deus me tocou, desde lá atrás eu estava orando e Deus assim me tocou para eu contar um testemunho para vocês. Muitos já conhecem o testemunho, mas como o Espírito Santo de Deus falou, eu vou repetir o testemunho. Todos tiveram, quase todos, né, tiveram a oportunidade de conhecer a minha irmã, a Branca, né? E aconteceu algum tempo atrás, ela já congregou aqui, irmãos. Aconteceu algum tempo atrás, ela foi era para fazer uma simples cirurgia no olho, era só para pôr uma esponja cirúrgica aqui do lado, para o nervo não encostar no músculo, uma coisa assim, um estava encostando no outro. E a princípio era uma cirurgia bem simples. Pois, irmãos, para resumir a história e mostrar a fidelidade de Jesus, ela teve um edema cerebral e uma isquemia cerebral. O que é isso? São mortes cerebrais. Então, Jesus, ali, até o pastor na época foi lá comigo, e Jesus trouxe a vida novamente nela, naquele hospital. Eu estive lá, foi muito forte o que aconteceu. Então, assim, fica registrado o poder de Deus através disso aí, que não fique só de palavras, né? Mas a gente teve a oportunidade de acompanhar uma situação dessa. Só para quem sabe que a minha irmã é nova, só para quem sabe o que a gente viveu, a família viveu, para entender o que é realmente tu ver a tua irmã na UTI, os médicos falando, olha, é morte certa, não tem mais o que fazer, e Deus vai lá e faz o milagre. Irmãos, então assim, é muito forte o que Deus tem feito. É maravilhoso as coisas de Deus. Irmãos, então, essa noite, eu gostaria de trazer, testemunhar, trazer uma pequena reflexão, uma passagem do que Deus tem feito em nossas vidas. E sendo assim, eu quero falar um pouquinho do nosso irmão Jacó. Amém? Jacó era um servo sério do Senhor. Jacó, ele era uma pessoa fiel ao Senhor. Amém? Irmãos, referente à passagem que nós iremos ler, eu quero só trazer o porquê ele chegou a fazer este voto que nós vamos ler agora. Ele chegou a esse voto porque ele teve uma contenda lá com o irmão Esaú, e aí ele fugiu para o deserto, e lá no deserto ele estava sozinho, não sabia o que fazer, não tinha dinheiro, não tinha água, não tinha nada. E aí, então, só para explicar um pouquinho, esclarecer um pouquinho, a nossa passagem desta noite. Então diz assim a palavra de Deus em Gênesis 28, 20 a 22. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, e for comigo e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederdes, certamente eu te darei o dízimo. Amém? Irmãos, eu quis enfatizar aqui, só para entender um pouquinho melhor, tenho certeza que os irmãos sabem o que significa fidelidade, mas eu trouxe o significado aqui no Aurélio, e diz assim, fidelidade é um termo com origem no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Amém? Então, partindo deste princípio, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns benefícios que a fidelidade para com Deus gera. E eu estudando, eu já estou há dias ali, vai e vem, e falei com alguns irmãos aí, estava meio nervoso, mas Deus está no controle. Amém. Aí, o que aconteceu? Me chamou muita atenção a
a fidelidade de Jacó para as nossas vidas. Jacó, ele fez um voto, ele propôs um voto ao Senhor, e ele cumpriu o voto que ele fez. Ele esteve com o coração aquebrantado, ele verdadeiramente serviu ao Senhor como deveria ser. Amém, irmãos? Então, o que eu aconselho a minha vida e todos os irmãos, já no princípio, que nós possamos estar sendo fiéis ao Senhor em todas as áreas de nossa vida. Não só na área financeira, não, mas em todas as áreas. E eu tenho certeza que Deus se agrada da fidelidade do nosso coração para com Ele. Amém? E, irmãos, trazendo para a minha pequena reflexão aqui, uma das coisas que me chamou muita atenção da fidelidade de Deus, Jacó foi muito bem sucedido, ele foi bem sucedido financeiramente, na família, ele teve diversos filhos, né? Deus deu esposa para ele foi muito bem sucedido espiritualmente também, depois se os irmãos quiserem ler. Mas o que Deus faz quando a gente é fiel? Além de Ele nos dar um milagre, de nos abençoar, Ele nos dá estratégias. Irmãos, Jacó, foi uma longa história que aconteceu na vida dele, né? Labão, que era o sogro dele, né? Disse que teria que trabalhar 7 anos para casar com uma das filhas dele. Daí depois ele, por final, teve que trabalhar mais 7. Ele foi meio que enganado ali. Mas ele se manteve fiel. Ele se manteve fiel ao Senhor e, no caso, a Labão, naquela ocasião. E o que aconteceu? Lá em Gênesis 30, 31 a 34, não precisa abrir, diz assim: e disse ele, que te darei? Então disse Jacó, nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. E isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres, e o meu salário estiver diante da tua face, tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras, e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por fruto. Então disse Labão, olhe, que eu desejo que seja conforme a tua palavra. Amém? Onde eu quero chegar aqui? Irmãos, Deus nos dá estratégias. Fique tranquilo, Deus vai te dar estratégia para sair da situação que você se encontra hoje. Deus vai te dar estratégia no teu trabalho, no teu casamento, em todas as situações. Deus nos dá estratégias. Então, irmãos, é uma das bênçãos que a nossa fidelidade com o Senhor Jesus gera. Além de muitas, Ele nos dá estratégias. Não te preocupe, aquieta o teu coração. Deus está contigo. Aleluia. Irmãos, alguns anos atrás, gostaria de falar sobre um testemunho que eu vivi. Alguns anos atrás, acho que uns 2 anos atrás ou 3, eu estava num dilema, num problema sério financeiro que aconteceu conosco. E numa determinada época, Deus me falou para tomar uma atitude. E eu tomei aquela atitude. O que Deus estava fazendo? Estratégias. Então, em seguida, 7 meses depois, só abrindo um parênteses aqui, nós devemos ter paciência, irmãos. Nós devemos saber esperar. Nós não devemos murmurar, reclamar quando o negócio está ruim. Se está ruim, está bom, nós devemos glorificar ao Senhor, amém? Amém? Nós devemos agradecer a Deus, porque isso é um sinal de fé. Amém. É um sinal de fé em Cristo Jesus.
né? Então, nós estávamos passando por uma situação muito séria, muito complicada, e eu conversando com a minha esposa, e nós decidimos fazer um novo voto com o Senhor. Nós decidimos aplicar, ser mais fiéis ao Senhor. E assim nós fizemos. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu faço um desafio a você nesta noite. Eu faço uma proposta, como você quer entender. Se você ser verdadeiramente fiel ao Senhor, em todos os sentidos, eu digo, financeiramente, na igreja, em todas as áreas, se Deus não mudar a sua vida, irmão, eu troco de novo. Amém? Porque aconteceu lá em casa, aconteceu com a minha família. Nós fizemos assim, nós decidimos verdadeiramente ser fiéis, irmãos. Nós fizemos o que a Bíblia nos ensina, o que Jesus nos ensinou, e Deus mudou a nossa vida por completo. Deus não muda só uma partezinha aqui ali, não. Deus opera poderosamente em todas as áreas de nossas vidas. Irmãos, antes disso, eu até já falei alguns dias atrás, irmão, eu estava com parcela de casa atrasada e não sei o que, era aquela luta. Eu digo, Jesus, me ajuda, que eu não aguento mais, me ajuda, por favor. E aí, nessa determinada época, o pastor, conversando com o pastor nos sugeriu isso. Sabe, irmãos, é muito forte quando nós estamos com o coração voltado ao Senhor. Quando nós verdadeiramente nós decidimos, não, eu vou ser fiel ao Senhor. Eu vou ser fiel ao Senhor com todas as minhas forças. Eu vou ser fiel ao Senhor em todos os sentidos da minha vida. Eu vou fazer o que Deus tem proposto ao meu coração. Irmãos, eu tenho certeza de que Deus, Ele apenas quer a nossa fidelidade. Ele quer que nós façamos o melhor para Ele. Ele quer que nós estejamos nos pés dEle. Semana passada eu ouvi um irmão falar assim, o lugar mais alto que nós podemos estar é nos pés do Senhor. Então, irmãos, eu tenho certeza de que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Não há impossíveis para Deus. Você quer ver Deus mudar a sua história? Quer Deus ver mudar a sua vida em todas as áreas, seu casamento, sua finança, o seu emocional, a sua saúde física, você quer ver? Faça um voto com o Senhor. Aleluia. Seja fiel em todos os sentidos ao Senhor. Irmão, não tem, Deus ele não se contradiz. Deus ele não pode se contradizer. O que está escrito, irmão. Não adianta você pensar que, não, a dúvida não é de Deus, irmão. Você tem que ter fé em Deus, tem que ser fiel a Deus, e Deus lhe honra. Amém, irmãos? Amém. Deus. É muito bom nós sermos fiéis. É muito bom nós honrarmos o nome do Senhor. Aleluia. Com os nossos testemunhos. Irmãos, é muito forte quando nós estamos na rua, no trabalho, na escola, no colégio, e nós estamos testemunhando, e as pessoas, já aconteceu até o evangelista Paulo contou um dia desse, o colega dele disse assim, tu tem uma coisa diferente, o que tu tem? Sabe? Então, irmãos, ele teve a oportunidade de pregar o amor de Jesus para aquela vida. Irmãos, Deus se agrada quando nós somos fiéis a Ele. Deus, Ele ama quando nós somos verdadeiramente fiéis a Ele. Irmãos, é muito forte o que Deus faz quando nós honramos o nome de Deus. Mais um determinado tempo depois, Deus falou assim para mim e para minha esposa, eu vou dar mais um filho para vocês. Eu digo, glória a Deus, hein? Que bênção, hein? Nós
Nós já tínhamos uma filha amada, que é a Isabel, e Deus nos deu mais o Davizinho. Irmão, e Deus foi mudando a nossa vida. Deus falou assim: agora eu vou te trocar na tua casa. Eu digo: eita, glória, é mudança que o Senhor está mudando mesmo, Senhor, está acontecendo mesmo. Se eu soubesse que eu, não por interesse, mas por amor, mas eu disse, se eu soubesse que era tão bom ser fiel, assim, lógico que a gente é pecador, tem falhas, mas se eu soubesse que era tão bom a gente ser fiel verdadeiramente ao Senhor, eu já estaria aos pés do Mestre há muito tempo, irmãos. Verdadeiramente, Deus é fiel. Deus é maravilhoso, que nem o irmão Rezende contou da vida dele, das filhas dele. Irmãos, isso é Deus. Isso é Deus. Te disponha, faça a vontade do Senhor na tua vida, irmão. Faça o querer do Senhor na tua vida, irmão. Deus faz milagres. Deus opera maravilhas. E todos os dias de nossas vidas, nós temos visto milagres acontecerem. Todos os dias. Se eu pedir para os irmãos agora, para levantar a mão, quem tem uma bênção para contar na semana, eu tenho certeza que todos vão levantar. Primeiro que tu está vivo, né, irmão? Deus te manteve vivo. Então, voltando para cá, pregação. Irmãos, eu não vou falar tanto que nem o missionário Diego, tá? Não se preocupe. Eu só vou ficar até a meia-noite aqui, amém? Amém. Não vou. Falar nisso, irmãos, ontem, acho que foi ontem, estava eu lá no missionário, nós tomando um tererê, né? E ele, de repente, nós estamos ali naquela conversa, daí de repente eu me levantei, quase caí. Não caí, daí eu me joguei depois, né? Daí o missionário assim, ele chegou agora aqui, irmão, só eu e tu sabemos, viu? Eu digo, não tô nem aí. Mas ele deu uma boa risada, viu? Caí lá na casa do missionário. Vou dar uma dica para vocês, tomem cuidado quando vocês forem visitar o missionário, viu? Tomem cuidado, viu? É perigoso, viu? Brincadeira, irmãos. Mas, irmãos, Jacó, ele não teve apenas bênçãos financeiras. Com certeza, Deus deu a estratégia, ele ficou muito bem financeiramente. Diz a palavra do Senhor que ele ficou extremamente rico, mas ele esteve na posição de fiel. Ele foi fiel ao Senhor. Depois, se os irmãos quiserem ler a história dele, para quem não conhece, ele ficou extremamente rico. Mas o que me chama mais a atenção que aconteceu com ele, irmãos, ele teve diversos filhos. E dentre um deles teve José do Egito. Quem lembra de José do Egito? Olha só como Deus abençoou aquela vida. Olha só como Deus honrou aquela vida com a fidelidade dele. Olha só como Deus fez obras maravilhosas na vida daquele homem. Aleluia. Deus é fiel demais com nós. Glória a Deus. Irmãos, falar nisso, irmã Unida me autoriza. Você sabia que é a igreja do milagre da aliança? Você sabia, irmãos? Um sogro até testemunhou, Diácono Paulo lá atrás. Ele perdeu a aliança, essa aliança rodou por tudo que é canto e foi voltar na mão dele. É milagre, irmão. Uma aliança de ouro, irmãos, é só milagre, só Deus. Vale a pena ser fiel. E a irmã Danilda ontem, aconteceu também com ela. Ela perdeu a aliança e, segundo que ela nos relatou, ela estava bem visível a aliança e ninguém pegou a aliança também. A irmã estava na frente da casa do Dimas e a irmã Sara encontrou e devolveu para ela. Aleluia. Irmãos, pelo amor de Deus, Deus é fiel ou não é, irmãos? Amém. Vale a pena ser fiel ao Senhor ou não vale? Pelo amor de Deus.
Irmãos, voltando um pouquinho para o meu testemunho, aí eu vivia com aquele cara velho. Meu amigo mecânico tinha até saudades de mim. Quando eu dei uma semana lá, ele me ligava, ué, tu não apareceu? E daí ele disse assim, agora eu vou trocar teu carro. Eu digo, Senhor, vai trocar o meu carro e vou te dar um 0. Eu digo, hã? Meu Deus do céu. Irmãos, Deus é fiel demais. Vale a pena nós estarmos com o coração voltado a esse Deus, pois Ele te honra de todos os lados. Irmãos, e na ocasião, assim fez o nosso Senhor. Ele deu o cara. E outra coisa, quando Deus fala que vai fazer, fique tranquilo, tá? Pode demorar um pouquinho, mas Ele vai fazer. Amém. Fique sossegado. Amém. Mantenha-se firme na obra do Senhor, mantenha-se firme na fidelidade com o Senhor. Mantenha-se firme porque Ele faz. Amém. Ele pode todas as coisas. Oh, irmão, não deixe de ser fiel ao Senhor, irmão. Oh, irmão, faça o melhor para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois a honra é certa. Aleluia. Amém? Irmãos, eu só gostaria de trazer uma passagem que as pessoas, assim, às vezes as pessoas que não conhecem o Senhor dizem assim, aqui se faz, aqui se paga, né? Muitos dizem assim, mas lá em Coríntios, 2 Coríntios, fala assim, o que tu planta, tu vai colher. E trazendo para os nossos dias de hoje, com certeza o que se planta, se colhe. É uma lei que está escrito na palavra do Senhor. Então, irmãos, se nós estamos plantando fidelidade na casa do Senhor, estamos plantando fidelidade em todas as áreas de nossa vida para com o Senhor, o que nós iremos colher? Não vai ser bênção, não vai ser frutos do que nós estamos plantando? Então, irmãos, olha, quando eu me converti, alguns anos atrás, eu até falei com a minha esposa, eu pensei para mim, eu vou tentar trabalhar, fazer alguma coisa na igreja sempre, para que não se esfrie o meu coração. Irmãos, e a gente assim tem feito, tem ajudado um pouquinho na casa de Deus. Assim, eu tenho certeza que Deus se alegra, se agrada de todo coração, todo servo e serva que ajuda na casa de Deus. E assim eu fiz, e Deus tem orado, irmãos. Eu deixo uma sugestão, se você não, assim, ajude um pouquinho na casa do Senhor. Eu sempre falo para o nosso pastor, eu gosto de cuidar dos meus copos, ver se não está faltando copo, ver se não está faltando papel higiênico da janela, né? As irmãs brincam comigo por causa da janela e assim vai indo. Irmã, mas vale a pena ajudar a casa de Deus. Amém. Vale a pena fazer alguma coisa por esse Deus que tanto nos abençoa. Vale a pena nos ajudar a obra andar. Quarta-feira passada, o evangelista Dimas trouxe uma palavra assim muito forte para as nossas vidas. Ele estava falando que os finais dos tempos estão se aproximando. Os sinais estão aí. Lá em Marcos, na ocasião, ele trouxe a passagem de Marcos, que dizia que estaria nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, e assim vai indo. É o que está acontecendo hoje. Irmãos, não é tempo mais de nós sermos meninos espiritualmente falando. Nós devemos ser maduros espiritualmente falando. Nós devemos fazer a vontade de Deus como está escrito, irmãos. Nós devemos honrar a Deus em todos os sentidos, irmãos. Aleluia. Oh Deus, nos ajuda. Irmãos, vamos ser fiel ao Senhor. Amém. Vamos honrar ao Senhor. Vamos fazer a vontade do Senhor. E eu lhe garanto e lhe asseguro. Lhe garanto e lhe asseguro. E, trazendo para o lado financeiro, Malaquias 3,10 diz: e nisto me provai. Deus está falando assim. Amém. É a única vez que Deus disse para prová-lo. E eu tenho certeza de que
você pode fazer essa prova e você vai ser honrado. Aleluia. Você vai ser abençoado. Eu tenho certeza disso. Essa área também, eu e a minha esposa, nós temos proposto em nosso coração, nós temos tentado também ser fiéis ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E Deus tem feito maravilhas, Deus tem tirado leite de pedra lá em casa, irmãos. Amém. Então assim, irmãos, não tem, a fidelidade de Deus é muito grande para quem é fiel com Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Sejamos fiéis ao Senhor. Irmãos, vamos voltar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso tudo para esse Deus. Vamos estar firmes em Cristo Jesus, pois Ele faz um milagre em nossas vidas. Amém. Ele faz um milagre em todas as áreas de nossas vidas. Irmão, já estou encerrando, tá? Eu gostaria, não precisa abrir também. Eu gostaria, já estou encerrando, gostaria só de ler em Gênesis 30, 37 a 43, para mostrar mais uma vez o que Deus fez com a vida de Jacó. Diz assim: Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amadoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente, e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais, e fazia com que esses ficassem juntos dos demais listrados e pretos de Labão. Assim, foi formando o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente dos animais, para que estes se acasalassem perto dos galhos. Mas, se os animais eram fracos, não os colocava ali, de modo que os animais fracos ficavam para Labão, os mais fortes ficavam para Jacó. Assim, o homem, no caso Jacó, ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Amém? Amém. Irmãos, aqui, além de estratégias que Deus deu a Jacó, Ele abençoou. A bênção de Deus estava sobre a vida de Jacó. A bênção de Deus estava sobre aquela vida, porque ele sempre se manteve fiel a Cristo, e Cristo estendeu a mão a Jacó. Mais à frente diz assim, que conforme o acordado, Labão aceitou, né? Conforme o acordado, as salpicadas todas, quando Jacó fazia, quando estava na hora de nascer, só nascia as salpicadas, as pintadas, conforme ele tinha combinado Jacó. Era a mão de Deus, irmãos. Só nascia conforme combinado, e Jacó poderia ficar com aqueles animais. Então, Deus é poderoso. Deus, Ele olha para ti. Deus, Ele estende a sua mão para você. Amém, irmãos? Amém. Eu só gostaria de contar mais um testemunho rápido que aconteceu ainda lá em casa. Naquela mesma ocasião que aconteceu com a minha irmã, que ela quase morreu, Deus tem os seus meios, os seus propósitos. O meu pai na época ele tinha 70 anos de idade. E ele, assim, um coração meio duro, um coração, sabe, muito voltado não ao Evangelho. E Deus, naquela situação, Ele usou aquela situação, e o meu pai aceitou a Jesus naquela ocasião. Aleluia. Então, assim, Deus tem o seu meio de trabalhar. Deus sabe como fazer as coisas. Deus sabe como agir. Aleluia. Então, irmãos, que nesta noite nós possamos nos mantermos fiéis ao Senhor,
que nós possamos sermos comprometidos na obra do Senhor, que nós possamos fazer o melhor ao Senhor. Amém. Nós possamos todos os dias de nossa vida fazer o melhor ao Mestre Jesus. E eu tenho certeza que Ele nos dará a vitória. E tenho certeza que Ele tem nos dado a vitória já. Ele tem feito maravilhas. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar o missionário Diego aqui à frente. Por favor. Ele está orando. Graças Pai, irmão. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Pedir a Elice continuar se adorando ao Senhor.